Quando o anúncio da cabana apareceu no aplicativo, foi como uma miragem, isolada, acessível e com avaliações ridiculamente boas. Eu precisava de uma fuga, uma pausa da política sufocante do escritório e do silêncio sufocante do meu apartamento de um quarto. O momento era perfeito demais para questionar. Eu reservei por uma semana. Isso era possível reservar se fosse no mínimo uma semana. As instruções enviadas por e-mail pelo anfitrião eram meticulosas, quase obsessivas. Chegue antes do pôr do sol, alertou. Siga o caminho da estrada de cascalho exatamente como descrito. As instruções continuavam por vários parágrafos, enfatizando que eu nunca deveria tentar atalhos ou confiar no GPS. Quando cheguei à estrada de cascalho, no meu velho Civic, o sol estava apenas começando a descer preguiçosamente. A floresta ao redor era densa e as sombras se acumulavam como tinta derramada. A cabana ficava mais no interior, acessível apenas por um caminho sinuoso de terra ladeada por pinheiros imponentes. Eu segui o mapa escrito à mão, com os pneus rangendo sobre as folhas caídas. Quando a cabana apareceu à minha vista, eu fiquei impressionado com a sua simplicidade. Uma estrutura de madeira desgastada, com uma varanda ao redor e uma única luz brilhando calorosamente através da janela. Mas havia algo que não me parecia certo. Parecia expectante. Por dentro, o local estava impecável, mas estranhamente estéril, como se ninguém morasse ali há décadas, apesar dos móveis aconchegantes. O ar tinha um leve cheiro de pinheiro e algo mais, algo metálico. Sobre a mesa de centro havia uma folha laminada com o título Regras para hóspedes, em letras maiúsculas e em negrito. No início, eu ri. Regras? Para uma cabana alugada? Mas, ao olhar a lista, a minha diversão se transformou em inquietação. Regra número 1. Nunca saia da cabana depois de escurecer. Regra número 2. Se ouvir alguém batendo na porta, não responda. Regra número 3. Se ouvir passos dentro da cabana à noite, fique na cama e finja estar dormindo. Regra número 4. Não abra a porta do porão sob nenhuma circunstância. Regra número 5. Acenda a vela na lareira todas as noites. Apague ao amanhecer. Regra número 6. Verifique debaixo da cama antes de dormir. Regra número 7. Você não pode sair da pousada antes de completar 7 dias. A última regra estava ali escrita à mão na parte inferior, em letra cursiva, trêmula. Não insulte a cabana. O anfitrião não mencionou nada sobre essas peculiaridades. Eu considerei isso uma brincadeira elaborada ou alguma superstição local destinada a assustar os turistas. Ainda assim, algo em mim hesitou em ignorá-las completamente. Na primeira noite, eu segui as regras por curiosidade mórbida. Acendi a vela, cuja cera exalava um leve aroma de lavanda, e verifiquei novamente debaixo da cama. Sem outro motivo, além de me sentir menos ridículo. Tava vazio. Lá fora, a floresta estava viva, com o farfalhar das folhas e os chamados distantes dos animais. Lá dentro, o silêncio era opressivo, quebrado apenas pelo rangido ocasional das tábuas do assoalho. Assentando, disse a mim mesmo. Mas, à medida que as horas passavam, comecei a me sentir observado. As janelas, embora cobertas por cortinas, pareciam um zumbi com uma presença logo além do vidro. Exatamente às 1h13 da manhã, as batidas começaram. Não eram altas, apenas suave e rítmico. Batendo contra a porta da frente, minha respiração parou. A parte lógica de mim gritava para ignorar. Ainda assim, minha mão pairou sobre o abajur. Não, pensei. Fique na cama. Finja que está dormindo. As batidas continuaram por um tempo que parecia uma eternidade antes de parar abruptamente. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer som. No segundo dia, eu já estava nervoso. O isolamento da cabana, que eu antes tanto desejava, agora parecia sufocante. Até mesmo tarefas mundanas, como preparar o café da manhã, pareciam tensas, como se eu estivesse sendo vigiado. Às vezes, eu achava que via movimentos pelo canto do olho, uma sombra passando rapidamente pela janela, uma forma refletida no vidro. A segunda noite foi pior. Acendi a vela, cuja chama tremeluzia violentamente, apesar da quietude do quarto. Ao me acomodar na cama,
Não consegui me livrar da sensação de que havia algo debaixo dela. Eu sabia que já tinha verificado antes, mas o pensamento me atormentava até que não consegui resistir. Eu me inclinei, com o coração batendo forte, e espreitei por baixo. Tava vazio. Eu senti um alívio até ouvir passos fracos acima, lentos e deliberados. A cabana não tinha sótão, ou assim eu pensava. O meu peito se apertou à medida que os passos se aproximavam pelo corredor em direção ao meu quarto. Eu fechei os olhos com força, me lembrando da regra. Finja que tá dormindo. A porta se abriu com um rangido. Minha respiração parou quando algo entrou no quarto. Eu podia sentir sua presença, seu peso tornando o ar mais rarefeito. Eu estava de costas para a porta e não ousei me virar. Aquilo parou a poucos centímetros da cama, e a luz da vela diminuiu como se fosse sugada. Minutos se transformaram em horas, ou talvez fossem segundos. Por fim, o ar mudou e ouvi um sussurro quase inaudível. Ótimo. A presença se retirou. A porta se fechou com um clique. No terceiro dia, eu queria ir embora. Arrumei minhas malas, enfiei as regras no bolso e liguei o carro. Mas assim que liguei o motor, ele engasgou e morreu. Eu tentei várias vezes, mas o carro se recusava a pegar. E meu celular não tinha sinal e a cabana não tinha telefone fixo. E eu também me lembrei da regra. Eu não poderia sair. Eu tinha que ficar os 7 dias. Parecia que a própria cabana queria evitar que eu cometesse esse erro. E, infelizmente, eu decidi ficar. Não que eu tivesse muita opção. Afinal, voltar a pé e tentar conseguir carona seria uma péssima ideia. Eu também poderia tentar achar sinal em algum ponto, mas poderia ser arriscado. Ainda mais porque as regras pareciam ser legítimas. Derrotado, eu voltei para dentro. Ao passar pela porta, eu congelei. A porta do porão, que estava trancada desde a minha chegada, estava entreaberta. Uma corrente de ar frio subiu, trazendo um cheiro fraco e desagradável. As regras ecoaram na minha mente. Não abra a porta do porão sob nenhuma circunstância. Eu deveria ter fechado a porta e ido embora. Mas a curiosidade, uma curiosidade estúpida e imprudente, me impulsionou para frente. Segurando uma lanterna, eu desci as escadas rangentes. O cheiro ficou mais forte, uma mistura de mofo e decomposição. No fundo, o feixe de luz iluminou um chão de terra batida, coberto por marcas estranhas, símbolos gravados no chão, círculos concêntricos e linhas formando um padrão caótico. No centro, havia um pedaço de pano. Eu me agachei, hesitante, e então puxei o tecido. Uma mandíbula humana me encarava, amarelada e rachada. O pânico tomou conta de mim e eu recuei, deixando cair a lanterna. No escuro, ouvi um grunhido baixo e gutural que não era humano. Naquela noite, eu fiquei acordado por horas, observando a chama dançar enquanto sombras se contorciam nas paredes. Eu não consegui dormir. A cabana parecia viva. Seus gemidos e rangidos não eram mais aleatórios, mas deliberados, como se estivesse respirando, observando, esperando. Às 3 horas da madrugada, as batidas voltaram, mais altas dessa vez, insistentes. Eu enterrei minha cabeça debaixo dos cobertores, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Mas então veio a voz. Por favor, me deixe entrar, choramingou. Tá tão frio aqui fora. Parecia uma criança, mas eu sabia que não era. Meus dedos agarraram a faca que eu havia trazido para a cama, tremendo enquanto a voz ficava cada vez mais desesperada. Por que você não me ajuda? Por quê? Você não se importa? As batidas se transformaram em golpes, sacudindo a porta nas dobradiças. Eu fechei os olhos e rezei para que amanhecesse. Quando o sol finalmente nasceu, as batidas pararam. No último dia, eu era uma sombra do que era antes, privado de sono, paranoico e assombrado. Eu me sentei na varanda segurando as regras. Eu deveria ter ido embora quando tive a chance. Eu queria poder ter ido embora antes. Agora, a cabana parecia uma armadilha. Uma coisa faminta que me atraiu para dentro. A vela na lareira estava quase acabando, com a cera derretida e endurecida em formas irregulares. Ao anoitecer, olhei para a mancha úmida no teto acima da cama. Ela havia se tornado um vermelho profundo. Eu sobrevivi a semana. Por pouco.
Quando eu devolvi as chaves ao anfitrião, ele sorriu educadamente e perguntou: "Como foi a sua estadia?" Eu quase contei tudo a ele, mas quando olhei nos olhos dele, eu vi algo que me paralisou. Reconhecimento. Ele sabia. Ele sabia. Foi bom. Eu murmurei e fui embora. A cabana ainda assombra meus pesadelos e sonhos. Suas regras ecoam em minha mente. Uma litania sombria que nunca esquecerei. Eu deveria saber melhor. Algumas fugas não valem o preço. Mas eu segui as regras. Eu sobrevivi.